Olá, esse é o canal Tech Treinamentos, meu nome é Wagner e nessa videoaula eu vou te mostrar um passo a passo completo para você criar uma barra de progresso dentro do Google Planilhas. Então, conforme você digita valores aqui dentro da sua planilha, né, a barra vai acompanhar com o percentual de progresso. Né? Então, se você tem interesse nesse assunto, assiste esse vídeo até o final. Bom, vamos para a prática então. E vale ressaltar que aqui nós temos um item muito solicitado por alunos, por alunas, né? E o recurso que será utilizado nessa aula é o Sparkline, que numa tradução direta significa mini gráfico. É justamente o que nós vamos fazer nessa aula, tá? Bom, a primeira coisa que nós temos que descobrir aqui é a nossa base de cálculo, que será o percentual, né? Então, entendendo bem a planilha, nós temos uma meta mensal de 300 vendas, tá? E até o momento foram realizadas 30 vendas. Eu coloquei esses números aqui para facilitar, porque nós temos aqui um resultado de 10%, ok? Só que nós precisamos realizar um cálculo para chegar nesse resultado aqui, para poder utilizar no nosso Sparkline, né? No nosso mini gráfico. Então, eu vou dar um clique aqui e vou fazer o seguinte, ó, sinal de igual, clico nas vendas realizadas, coloco a barra para dividir, né, o sinal de divisão, e agora clico aqui na meta mensal, ok? Teclando Enter, ele vai mostrar aqui o valor 0,01, né? 0,1, aliás. Bom, para deixar esse item aqui certinho, nós podemos clicar aqui no padrão e mudar para percentual, tá? Ou, evidentemente, você pode utilizar a ferramenta percentual que está disponível aqui, né? Os dois vão funcionar da mesma forma. Então, clicando aqui no 1, 2, 3, né? Nós temos aqui, ó, porcentagem, tá vendo? Ou clicando aqui, você tem o mesmo resultado. Beleza. Bom, o nosso mini gráfico ele vai aparecer embaixo, né, dessas informações aqui. Então, eu vou marcar todas as células aqui embaixo, tá? E vou clicar aqui nessa opção para mesclar as células, porque nós vamos utilizar a função aqui com as células mescladas. Beleza. Bom, existem alguns argumentos aí para o Sparkline, né, para o mini gráfico, que nós precisamos compreender, como por exemplo o chart type, né, que seria o tipo de gráfico, e alguns separadores, onde nós não temos somente o ponto e vírgula, mas nós temos também a barra invertida. Mas eu vou explicar tudo isso em detalhes, não se preocupe. Eu vou até aumentar um pouquinho a espessura dessa linha, ó, aqui no caso entre o 5 e o 6, para ficar um pouco mais visível. Então, sinal de igual, vamos digitar aqui Spark, né, line, ó, para que ele já traz aqui, ó, gráfico em miniatura dentro de uma única célula, beleza? Vou dar um clique nele. E a primeira coisa que ele vai solicitar aqui são os dados, tá? E as opções. Se você clicar aqui para expandir, você vai perceber que ele mostra aqui, ó, o que eu costumo chamar de mapa da função, tá? Que facilita bastante o uso, no caso, para você que está começando a mexer com informações um pouco mais avançadas, não vou dizer, né? Um pouco mais intermediárias aqui do Google Planilhas. Bom, então a primeira coisa que eu preciso é mostrar para ele o dado, né, que eu quero exibir no gráfico. Então eu vou clicar aqui nos 10%. Beleza. Feito isso, eu vou colocar aqui ponto e vírgula. E você vai perceber que no argumento aqui, o que ele está solicitando é que você coloque as informações, tá? Uma a uma, porém dentro aqui, ó, das chaves, né? Então você repara que aqui nós temos chaves, ó. Chaves no início, chaves no fim. Beleza. Então, a única coisa que eu preciso fazer aqui é colocar chaves e vou colocar a palavrinha que está aqui embaixo, ó, que é essa chart type, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, chart, né? E depois eu coloco a palavra type. Beleza. Você repara que ele mostrou aqui um erro, porque sempre que você utiliza uma palavra, invariavelmente você precisa colocar entre aspas, tá? E esse entre aspas aqui
ele acontece da seguinte forma, vou tirar daqui, vou segurar o Shift e abrir as aspas. Você não deve apertar aspas duas vezes, você tem que obrigatoriamente segurar o Shift e abrir aspas. Agora eu vou colocar aqui o meu chart type e fecho as aspas, tá? Legal. Agora, nós estamos acostumados, né, com o separador ponto e vírgula. Só que nesse caso aqui, nós estamos utilizando alguns argumentos adicionais do nosso Sparkline. Então, para que ele entenda de fato aquilo que nós desejamos fazer, nós vamos colocar a barra invertida, tá? E esse será o separador. Então, eu decidi aqui o chart type e eu quero colocar um gráfico de barras. Então, eu vou colocar em inglês aqui, ó, aspas, bar, e fecho as aspas, ok? Nós podemos definir também, olha só, o valor máximo, né? Então, repara que para definir o valor máximo, aí sim ele está pedindo para separar com ponto e vírgula. Então, nós vamos colocar aqui, ó, ponto e vírgula, e vou definir aqui um valor máximo. Então, vou colocar aqui, ó, max, né? E vou fechar. E para definir o máximo, pessoal, aluno, né? Aluna, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que decidir qual que é o valor máximo que eu vou aceitar no meu gráfico. Então, nós já sabemos que está em 10%. Qual que é o valor máximo que um gráfico pode aceitar? Seria, no caso, o 100%. E o 100% aqui, nesse caso, né, e na maioria dos casos, é representado pelo número 1, tá? Então, o número 1 é o representante aqui do 100%, tá certo? Então, para colocar, né, essa informação, nós colocamos novamente a barra invertida aqui e colocamos o 1. Tudo bem? Legal. Então, agora nós precisamos fechar, né, esse nosso início aqui de código, ok? Então, eu vou fechar aqui, ó, com as chaves, né, e fechar também com o parêntese, né, os parênteses, aliás. Teclando Enter, olha lá, nós temos então um gráfico sendo inserido ali. Digamos que eu coloquei aqui, por exemplo, 40, né? Olha lá, ele acompanha, né? 150, olha lá, já foi a metade. 190, né? E esse gráfico vai acompanhando ali a nossa evolução. Legal, né? Então, assim, nós conseguimos trabalhar dentro do nosso Google Planilhas, né, com a barra de progresso. Acho que ficou bem interessante. Se você gostou dessa aula, peço que você deixe aqui o seu like, isso ajuda bastante o nosso trabalho, né? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino para você receber uma notificação sempre que tivermos novidades por aqui. E considera também conhecer os nossos cursos completos. O link está na descrição desse vídeo. Um grande abraço, te vejo no próximo e até lá!